A nossa convidada de hoje é a consultora de licitação Maíra Bezerra. E a gente vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que dá dor de cabeça não só em quem faz, como para quem ouve, principalmente se tratando de população. Quando alguém fala licitação, já dá até um frio na barriga, né? Mas a gente vai ver se realmente esse frio existe ou se é só apenas coisas que colocam na nossa cabeça. Maíra, seja bem-vinda aqui ao nosso jornal. Para a gente é uma satisfação, uma honra recebê-la. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde, muito Maíra. Muito bom estar aqui, viu, com vocês. Muito, fica à vontade. Sim, sim. Maíra, vamos iniciar a nossa entrevista primeiro perguntando o que é licitação. Isso realmente é uma dúvida, né, que a população, assim, os leigos, né, tem essa dificuldade de entender o que é licitação, né. Então, assim, eu costumo dizer que licitação é... Quando você, por exemplo, você como uma pessoa particular quer comprar alguma coisa, você vai ali no mercado e compra, né? Sim. Você tem essa discricionariedade de comprar o que você quiser, ao preço que você quiser. Você quer comprar algo mais barato, você compra, quer comprar mais caro, compra a qualidade que você quiser. Porém, o governo não. O governo, para ele fazer uma compra, ele precisa fazer um processo formal através de uma licitação. Por quê? Tudo que ele precisa comprar, ele precisa declarar, né? Ele precisa, aquilo precisa ser público, ele precisa informar com o que ele está gastando o seu dinheiro. Porque o processo licitatório nada mais é do que todas as compras que o governo faz. Compras e serviços que o governo precisa para se manter, ele precisa fazer através de um processo licitatório. Então, para isso, existe uma formalidade, né, através de leis específicas, e ali ele vai contratar serviços, ele vai fazer as obras, ele vai comprar os produtos, e tudo de forma bem pública para justificar todo o dinheiro que ele gasta, né, dos impostos que a gente mesmo paga. Agora, Maíra, como eu falei no início da nossa entrevista, quando se fala em licitação e no tocante da população, algumas pessoas já botam a mão na cabeça. Porque quando o órgão público, viu, Eric, prefeitura, estado, câmara, enfim, diz, olha, vamos licitar. Então, é algo que dura 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Aí, daqui a pouco, a licitação dá deserta. Isso. E aí, tem que refazer a licitação. E aí, falta um documento. Vamos refazer novamente. Enfim, o que você orienta, principalmente ao poder público, em fazer a licitação? Porque, na verdade, existe eu não diria burocracia, mas diria esses empecilhos que muitas vezes só quem sofre é a população. Isso. Que às vezes está esperando que a licitação ela traga um resultado positivo para a população há muitos anos. Então, assim, o poder público ele acaba aqui colocando culpa na licitação. Então, eu queria que você explicasse, que você abrisse aí, pelo menos a mente da população, para quem está nos acompanhando agora, por que isso acontece? Por que se demora tanto a licitação? O erro é na licitação ou no erro é de quem vai fazer a licitação? Exato. É assim, eu costumo dizer que essa demora, né, essa burocracia que existe, eu acho que é muito mais uma questão de capacitação, né? Eu acho que as pessoas que estão por trás, porque para você montar um processo licitatório, lá quem está lá no órgão, então existe uma comissão, né, que ele vai começar ali a fazer aquele procedimento preparatório, vai ser definido quem vai ser ali o agente de contratação, quem vai comandar aquela licitação, quem são as pessoas que vão analisar aqueles documentos de habilitação, então quem vai fazer toda uma estrutura para que aquela licitação ocorra. E o que acontece? Por que se demora tanto? Porque não tem capacitação. Então, a gente vê, hoje, por exemplo, a lei, né, a gente está saindo aqui numa lei antiga, que veio a 8.666, que está desde 93. Então, a gente agora está passando por uma legislação nova, a 14.133. E aí, como é que fica? Cadê a capacitação que não existe dessas pessoas que estão ali para montar aquele processo? Sim. E eu costumo dizer que o maior problema é mais nas cidades menores, né? Se você vê aí nas capitais, eu acho que o governo até está ali colocando os gestores, né? O pessoal ali, os gestores públicos para fazer uma capacitação, para estudar, mas e aí, no interior, naquelas cidades menores, não tem. Aí quando você vai começar a montar tudo, monta errado, faz um edital que está ali faltando alguma informação, aí vem os licitantes para analisar aquele edital,
participa da licitação sem capacitação também, sem poder fornecer aquele serviço, sem poder conseguir fazer aquela obra, e aí pronto, acabou, se a gente não consegue mais nada, dá problema. O governo contrata uma empresa que não consegue concluir o serviço, uma obra, chega no meio do caminho, não tem mais dinheiro para concluir essa obra, ou contrata uma empresa para fazer oferecer um produto, ou fazer um serviço de mão de obra mesmo, não consigo mais arcar com esse custo. Por quê? Porque lá atrás, na licitação, a empresa baixou o preço demais, né? Existia lá um orçamento, mas a empresa baixa o preço demais e não consegue realizar o serviço. Então, eu acho que tudo começa lá na hora da elaboração, né? Na elaboração do edital e na capacitação de quem está fazendo isso, né? Na análise das empresas, na análise da habilitação dos licitantes. E quando o negócio já começa errado, só tende a dar errado também. Agora, Maíra, a gente vê que existe agora uma nova lei de licitação, né? Isso. Ela veio para facilitar o que a gente via de dificuldade na antiga, né? O que você vê que trouxe de benefício para os órgãos públicos? Olha, a gente estava com uma lei muito antiga, né? Então, isso realmente fazia anos que nós, licitantes, né? A gente vinha realmente, eu disse, poxa, como é que a gente está aqui em pleno 2023, ainda está lidando com a lei lá de 93. Então, essa lei, a Lei 14.133, ela está em vigor desde 2021, na verdade, né? E aí veio tendo prorrogações e agora, né, em 1º de maio desse ano, aliás, 1º de abril desse ano, o governo disse assim, olha, essa lei fica vigorando até 30 de abril. Então, a partir de 1º de janeiro, agora é só a 14.133. Ela trouxe vários benefícios, né? Ela mudou muito a questão de documento de habilitação, de fiscalização. Então, agora, o poder público, ele vai ter meios legais de fiscalizar melhor, entendeu? Esses licitantes. Teve várias regrinhas que foram mudadas para a gente, assim, pessoal que ME, PP, então teve várias regrinhas que foram mudadas e assim, só veio para facilitar. Porém, como eu digo, pelo menos o que eu estou sabendo agora, assim, está faltando capacitação. Então, estamos agora em final de outubro e muita gente ainda não sabe como é. Quem está lá no órgão, entende? Muita gente. Eu sei que a Prefeitura de Natal iniciou uma capacitação com os servidores. Foi lá na SEMAD. Isso. Né? Eu vi que foi criada uma comissão para fazer essa capacitação. Isso. E aí foi colocado as secretarias, né? Foi feito todo um estudo. Porque eu disse, meu Deus, será que vai prorrogar de novo, né? Porque era para começar a valer 1º de abril. Sim. Aí, não, será que vai prorrogar de novo? Não, mas pelo que eu estou sabendo, realmente, 30 de abril morreu a lei antiga, começa a valer a lei nova e o pessoal tem que realmente correr para se capacitar, porque senão vai ficar para trás. Agora, quando se fala em capacitação e licitação ser uma propriedade, ser algo do poder público, né, mais precisamente, o que você diria hoje para os órgãos públicos em relação à capacitação das pessoas? O que, na sua opinião, deveria ser feito? Há hoje uma escola, algo que possa facilitar, inclusive, as pessoas que, por alguma razão, queiram entrar e para entender mais sobre licitação? Olha, hoje tem a Escola do Governo, né, que eles fazem também esse curso de capacitação, pelo menos aqui em Natal tem a Escola do Governo. Eu fiz um curso em abril, lá em Recife, e 99% eram agentes públicos, né? Era o pessoal de Rondônia, do Acre, então, ou seja, o governo bancou essa capacitação para eles. Então, existem vários... Hoje você vê muitos cursos, muitos palestrantes. Então, o governo faz esse investimento para que a sua equipe, né, os gestores ali, vá fazer aquele curso para se capacitar. Então, é muito importante, porque se não fizer, não tem como você montar um processo bem feito. Entende? Qual é a maior dificuldade hoje de montar uma licitação? Olha, eu acho que para quem está, né, do outro lado da mesa, que eu costumo dizer, para quem está do outro lado da mesa, é o conhecimento, né? E assim, quando você muda uma legislação, você veio aqui com aquela legislação antiga, o pessoal, às vezes, mais antigo, não tem essa vontade mesmo de aprender, e aí quando você chega, monta uma equipe toda, e aquelas pessoas não têm conhecimento daquilo que está fazendo, então... não vai para frente, esse processo não vai para frente.
Aí, Maíra, eu já cheguei a fazer algumas licitações e eu tive muita dificuldade em relação aos fornecedores no que eles diziam o seguinte: eu mandava carta, né, solicitando a proposta de cada um, né, que antes era no mínimo 3 propostas, agora já aumentou, né, pela a nova lei, e eles sempre diziam: olha, não quero participar porque o órgão público, o Estado, a Prefeitura, eles têm a fama de ser um mal pagador. E muitas vezes, já encontrei várias empresas que disseram: olha, não vou participar por conta disso. Aí eu lhe pergunto, realmente acontece isso mesmo? O Estado, isso eu falo de forma geral, no âmbito federal, municipal, né? Ele tem realmente essa fama ou é justamente porque falta essa capacitação de se entender o processo para que ele venha a dar certo? Não, eu acredito que com relação ao pagamento em si, né, do Estado, ele tem mesmo, tem essa fama. Tem essa fama de mal pagador. Mas assim, não são todos, né? Então, nós como licitantes, a gente tem que realmente entender aquela licitação que a gente está participando, qual é aquele órgão e entender aquela fama dele. Eu acho que hoje mudou muito. Antigamente a gente eu já tive processos, já tive contratos de 1 ano sem pagar, entendeu? 1 ano. Mas hoje não. Hoje, como a fiscalização ela é maior, então o servidor, né, o agente público, ele tem aquela obrigação de... Você fez um empenho durante o ano, então você tem que gastar aquele dinheiro. Ali, aquela licitação foi feita, existe um empenho. Não, está aqui a licitação, o valor é esse que eu vou gastar durante esse ano, então ele precisa fazer aquela prestação de contas. E o empenho é a garantia que a empresa vai receber. O empenho é a garantia que a empresa vai receber. Então, assim, hoje eu acho que as coisas estão bem melhores com relação ao pagamento. Mas, assim, eu costumo dizer para as empresas, né? Você veja a fonte de recurso, né? De onde está vindo aquele dinheiro, né? Normalmente, um dinheiro que vem de uma fonte federal, ele é mais garantido você receber. Isso. É mais garantido você receber. Mas existe mesmo essa fama. Agora, Maíra, em relação às empresas, né? Principalmente quando vai se participar de uma licitação, qual é a orientação que você dá? Com relação às empresas, eu falo a mesma coisa com relação a se capacitar, né? Você precisa entender a legislação, entender o edital, né? Você vai ali pesquisar os editais, vai olhar ali o que é que se encaixa mais no seu nicho de mercado e você precisa ler. Às vezes, o X da questão está naquelas letras, sabe aquelas letras miúdas que às vezes você, nem é miúda no edital, mas você não vê, sabe? Você vai lendo o edital, não, vou pegar aqui só as partes importantes que eu acho que é importante, vou olhar ali um pouco do termo de referência, vou ler o documento de habilitação, mas quando você vê lá atrás, num lugar bem aleatório, está ali uma frase que você deveria apresentar aquele documento, ou que você teria que fazer uma vistoria, ou que você teria que por exemplo, eu já tive um serviço que era de limpeza, né? E aí a gente fez a planilha toda de mão de obra, normal. Lá na descrição das atividades tinha dizendo que eu tinha que fazer uma dedetização de 3 em 3 meses. Ninguém viu isso. Caríssimo a dedetização. Isso não estava no meu custo, mas a gente teve que fazer. Então, assim, a empresa, você tem que ler o edital e ler todo. Até o modelo de contrato que tem lá também, a minuta do contrato, você tem que ler também. Porque a gente teve que assumir a dedetização de 3 em 3 meses durante o ano todinho. Isso não estava a custo, ou seja, o contrato que estava bom ficou ruim. Então, assim, precisa ler. Agora, Maíra, a gente sabe que existe uma facilidade, né? Quando a gente fala de licitação, tem a parte ruim, que é a demora, que é o prazo, mas tem duas modalidades que é muito utilizada pelos órgãos públicos, que é a dispensa e a carona, né? Apesar de ser coisas distintas, mas ambas facilitam o processo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a dispensa, né? Como a gente sabe que ela tem até um preço menor, um valor menor. Isso. A carona também é parecida, mas elas caminham diferentes, seguem caminhos diferentes. O que são elas? Qual a diferença delas? E por que elas facilitam tanto nessa aquisição, tanto de um produto como de um serviço para os órgãos públicos? Isso. Hoje, a dispensa de licitação. Então, o que é a dispensa? Quando o governo ele quer comprar algo de um valor menor, então existe... quando a gente diz assim, dispensa de licitação, parece até que realmente não há uma licitação. Isso. Né? Porque está sendo dispensada a licitação. Mas o procedimento em si
É semelhante a uma licitação. Existe uma disputa de lance, então é semelhante. Hoje a gente tem um limite de dispensa em torno de 57 mil para bens e 108 mil para obras e serviços de engenharia. Então é um procedimento mais fácil, é menos burocrático. O prazo que o órgão divulga o edital, ele até ocorrer a dispensa é menor, normalmente 3 dias. Então a burocracia é bem menor, né? Isso é muito bom para quem está começando. Como licitante, como empresa, é muito bom para quem está começando. Porque, como as exigências são menores, muitas vezes não precisa de atestado. Né? Você, não, abri uma empresa agora, abri um MEI. Ou eu tenho já uma empresa, estou vendendo. Tenho aí meu mercadinho, eu tenho minha loja de material de construção. Quero vender para o governo também. Então, você pode começar a participar das dispensas. Isso já é uma excelente, entendeu? Negócio, porque assim, eu estava conversando com um colega e eu disse, poxa, na pandemia, por exemplo, o que a gente sofreu, né, com a pandemia? E o que os comerciantes sofreram com a pandemia? Porque tudo fechou. Sim. Só que o governo não parou de comprar, né? Principalmente quem trabalha com a área de saúde. Então, assim, rodou muito. Foi, entendeu? Uma dispensa atrás da outra. Muito, licitações, dispensas, precisava muito. Então, o governo precisou muito. Então, quem estava trabalhando com licitação, por exemplo, se você estava ali, vendia material de EPI, você podia vender para o governo naquela época que sua loja estava fechada, entendeu? Então, assim, a dispensa é maravilhosa para isso. Com relação à carona, né? A carona nada mais é do que, não é bem um processo licitatório a carona, né? A gente o governo ele faz um pregão. Sim. E através de um sistema de registro de preço. Então, o registro de preço, o que é? O governo não sabe bem quanto que vai gastar no ano. Então, existe essa situação. O governo não sabe bem quanto vai gastar no ano, quanto que quer comprar. Eu quero comprar, sei lá, 1.000 cestas básicas. Mas eu não sei se eu quero mesmo. Eu quero comprar tantas cadeiras, mas eu não sei quanto realmente que eu vou querer comprar até o final do ano. Aí o governo faz o quê? Não, eu vou fazer um registro de preço. Por quê? Existe um valor mínimo ali, eu quero comprar. Sim. Eu vou comprar no mínimo uma e no máximo 300. Durante o ano eu vou dizendo quantos que eu vou adquirindo. E aí o sistema de registro de preço é que dá a oportunidade de haver as caronas. Então, você chega aqui, Prefeitura de Natal. Vou comprar 500 cadeiras. Aí você diz lá, eu quero de 1 a 500, tá bom. Aí chega lá a prefeitura aqui de Parnamirim e diz, você já fez a sua procedimento licitatório, já concluiu, a empresa tal ganhou. Eu ganhei a licitação. Aí Parnamirim chega assim, não vou fazer uma licitação, porque vai dar muito trabalho, né, dispendioso. Como a Prefeitura de Natal já tem aquela ata, isso. Eu vou aderir àquela ata ali, vou pegar uma carona naquela ata. Isso. Então já corta metade do caminho. E aí isso que é a carona. E aí muito bom, porque eu ganhei uma licitação com a Prefeitura de Natal, ali 300 cadeiras no máximo, e aquela carona, aquela ata pode valer para mim mais 100% dela. Então, eu tenho 300 cadeiras, eu posso vender até 600 cadeiras, entendeu? É muito bom a registro de preço. Maíra, então, assim, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Vou deixar aqui suas considerações finais com o nosso público. Se tiver algo que você queira acrescentar também, pode ficar à vontade aqui. Sim. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Obrigada, gente. Obrigada, foi muito bom aqui. Eu queria dizer para vocês que é possível, né, assim, quando você está... Se você está aí, você é empresário, quer melhorar o seu faturamento, não tenha medo, assim, essa questão do governo da calota, não tenha medo. Tem que tentar, né? Você está aí, tem o seu estoque, você já tem um estoque com você, e aí você, não, quero rodar, quero investir em uma outra coisa, quero melhorar meu faturamento. Então, pessoal, tem muitas oportunidades. O governo é o maior comprador do país. Então, assim... Vamos para frente, querem saber um pouco mais de licitação, sigam lá o meu perfil, tá? Licita Fãs Consultoria lá no Instagram, que aí lá eu ensino muita coisa de licitação para vocês, tá bom? Muito obrigada, viu, gente?